Deus. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. Fique à vontade. Graças a Deus. Como é do conhecimento, bom, pode ser que tenha alguém desavisado, né? Mas como é do conhecimento talvez da maioria, hoje é um culto de adoração a Deus e de ação de graça por a comemoração, né, do nosso 10º ano de ministério aqui em Pirituba. Então, esse culto ele também tem como finalidade glorificar ao Senhor por isso, né, por esse período. E o nosso irmão preparou um breve filme, mas é muito curtinho, acho que é um minuto e alguma coisa. Nosso irmão Amaro vai estar colocando. Então, durante todo esse período, né, nós temos verificado as grandiosidades das ações do Senhor entre nós, os seus cuidados, e nós estamos aqui alegres por tudo isso que o Senhor ele tem realizado. Tá no ponto? Então, pode passar, pode soltar. Amém. Um breve resumo, né, da nossa trajetória, né, desde o primeiro culto. E o que me deixa muito contente, irmãos, é que tem alguns dos irmãos que participaram do primeiro culto, estão aqui conosco, né? Alguns por uma razão ou outra não puderam permanecer, né? Foram para outros locais. Alguns dos irmãos estão servindo a Deus em outros cantos, mas alguns permaneceram desde o primeiro culto, né? Estão aqui para louvar ao Senhor, adorar ao nome santo do Senhor. Então é uma alegria, é um contentamento, porque nós sabemos que o perfil da Igreja Cristã da Trindade, e não apenas a Igreja de Pirituba, mas o perfil do ministério, né, como um todo, é de que não haja excessivamente uma rotatividade, né? As pessoas que vêm, a não ser uma que vem sem saber exatamente aonde está chegando, mas as pessoas que vêm para a ICT sabendo aonde é que ela está vindo, geralmente são pessoas que vêm e ficam. Geralmente vêm e ficam. Então, muitos, né, fizeram e fazem parte dessa história, né, muito bonita, e que certamente ainda haverá aí uns longos anos pela frente, momentos ainda a que nós venhamos desfrutar com alegria. Mas por ser uma data, o 10º ano, né, uma data simbólica, então nós decidimos fazer esse culto de ação de graça, de glorificação ao nome santo do Senhor. Então nós adoramos ao Senhor por tudo isso, por todos os benefícios. Eu quero, em nome da Igreja Cristã da Trindade aqui de Pirituba, primeiramente agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, agradecer a nossa igreja sede na representação do pastor Paulo Romeiro, todos os irmãos que atuaram, né,
militaram conosco e militam conosco aqui dia a dia, fielmente ao Senhor, né? Alguns dos irmãos, mesmo não estando congregando aqui, a gente mantém contato, conversa, nos vemos em alguns momentos, e isso é bom, isso é saudável, saber que estamos em uma trajetória correta, e que o Senhor Ele tem avalizado tudo isso, né? Tem dado a sua graça, derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero dar uma oportunidade aqui para a nossa irmã Simone, esposa do pastor Paulo. Talvez algum dos irmãos aqui não a conheça. Nossa irmã Simone vai estar aqui compartilhando conosco de uma breve palavra. Glória a Deus. Graça e paz a todos, bom dia. Gente, quem não gosta de festa, né? E ações de graças, um culto de ações de graças é uma grande festa, é uma celebração de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. 10 anos, né? 10 anos de muita história, de muita luta. Teve luta? Teve dificuldade? Mas teve muita vitória, teve bênçãos. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente vê como o Senhor tem sustentado cada um de vocês aqui que estão juntos nessa igreja. E muitas coisas o Senhor ainda tem por fazer através de vocês aqui, né? Alcançando vidas, trabalhando em vocês, porque é interessante, né? Às vezes a gente tem a ideia de que, eu já aceitei Jesus, ok, entendi o plano da salvação, fui tocada pelo Espírito Santo, amém, então agora eu só tenho que trabalhar para Jesus. Sim, eu tenho que trabalhar para Jesus, mas Jesus não desistiu de trabalhar em mim, porque o Senhor vai trabalhando em nós no processo, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos ajudando, e aí a gente vai crescendo, né? No conhecimento da palavra do Senhor e querendo alinhar a nossa vida cada vez mais parecida com Jesus. E eu gostaria de deixar aqui 2 versículos para vocês que se encontram no livro de Salmos, no capítulo 103, os 2 primeiros versículos, que diz assim: todo o meu ser louve ao Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, e eu jamais me esqueça de suas bênçãos, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Porque é fácil a gente esquecer, né? A hora que a gente recebe a bênção é aquela maravilha. Mas é fácil esquecer quando vem as lutas, né? Parece que, olha, né? É só dificuldade, é só dificuldade. Mas eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança, que pode me dar esperança. Então, queridas e queridos, louve o Senhor em todo o tempo. Na alegria, louve o Senhor. Na dificuldade, louve o Senhor. Na tristeza, louve o Senhor. Independente de qual seja a questão que você enfrente na vida. Porque a vida a gente vai enfrentar as tempestades. Mas quando nós olhamos para o Senhor, então a gente deve louvá-lo. Deve ter esse espírito de adoração e de louvor ao Senhor. E todo o meu ser, então tudo aquilo que compõe o meu ser, os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, os meus alvos, seja o que for, todo o meu ser, louve ao Senhor, que eu esteja rendendo isso e que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Amém? Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Tem alguém pela primeira vez aqui? Tem alguns irmãos que eu nunca os vi, né? Quem tiver pela primeira vez, se puder colocar de pé, por gentileza. Tem irmãs aqui. Alguns dos irmãos aqui, talvez alguns dos irmãos da igreja não conheçam, mas tem uns aqui que são conhecidos nossos, né? O irmão Joaquim, Eliette, a família, que retornaram para a sede. Tem a Vívia e o Everton ali, o Gilson, juntamente com a Denise e uma das suas filhas. Tem um casal que eu acho que é amigos, né?
acho que amigo do nosso irmão Justo também, alguns irmãos ali atrás, e tem uma irmã que veio com o nosso irmão Jonas. Nós queremos desejar para vocês um bem-vindo. De que maneira, igreja? Sejam muito bem-vindos. Deus continue abençoando, volte sempre. O Senhor é aquele que tem feito as suas grandiosidades entre nós. Meus amados, nós também estaremos neste momento já também adorando ao Senhor também com as nossas contribuições, com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra do Senhor. Eu quero, juntamente com os irmãos, estar orando. Caso algum dos irmãos necessite fazer a sua contribuição por meio do seu cartão, crédito ou débito, o nosso irmão Marcos, esse irmão simpático ali, vai estar servindo os irmãos. Vamos adorar Ele, faça isso com alegria, de acordo com as suas condições e de acordo com aquilo que Deus tem colocado ao seu coração. Eu quero orar neste momento. Após a oração, nós estaremos adorando ao Senhor com mais alguns cânticos e aquele que puder também contribuindo para a sua obra. Eterno Deus, Senhor, é no nome do Teu Filho, meu Pai. Sabemos que Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele, meu Deus querido, que tem manifestado o Teu poder por meio, Senhor eterno, dos Teus cuidados para com as nossas vidas. Meu Deus amado, que as Tuas mãos continuem direcionadas a este ambiente, sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa prover, Senhor amado, a cada lares, meu Deus, aquilo que cada um necessita. Senhor, que os recursos, meu Pai amado, que o Senhor venha destinar para cada um, que seja utilizado com sabedoria, meu Deus, com temor. Abençoa os Teus servos, a quem o Senhor assim já tem feito grandemente, meu Deus querido, multiplicando, abençoando cada um dos Teus servos em suas atividades profissionais, em seus negócios, aquele que tem as suas empresas, que o Senhor venha dar direcionamento, direção do Senhor, meu Pai, para tomar as decisões mais corretas. Os Teus filhos, meu Pai querido, que talvez estejam desempregados, que o Senhor possa abrir as portas para os Teus servos. Talvez esteja enfrentando um momento delicado financeiro. Cuida dos Teus servos, meu Pai. Tu és aquele que multiplica, Senhor. O Senhor sustentou o Teu povo no deserto durante um espaço de tempo de 40 anos, sem que nada lhe faltasse. Nem o que comer, nem o que vestir, pois o Senhor supriu todas as necessidades que eles tiveram. Que os recursos destinados para a Tua obra, meu Deus, possa se multiplicar. Toca nos corações, meu Pai amado. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Se alguém quiser contribuir com o cartão de crédito ou débito, você levanta a mão, para o nosso irmão poder visualizar você, tá bom? Vamos adorar também ao Senhor durante este momento. Os irmãos aguardam aí que ele vai até você, tá? Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus, por este momento tão especial. Tu és o único digno, Senhor, de receber a honra, a glória, a força e o poder, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adore o Senhor porque Ele é único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a glória e a honra e a glória, a força e o poder ao Rei dos Reis, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Glorificado tu és, adorado tu és, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos continuar em pé, vamos continuar adorando ao Senhor. Os que puderem, adore ao Senhor da forma que você quiser. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa primeira essência. Oh, Senhor, nós queremos todos os dias, Senhor, entrar no jardim particular, ter intimidade com o Senhor. Porque é no jardim particular, meus amados, que nós rasgamos nossos corações. É no jardim particular que a nossa intimidade é profunda com o Senhor. É no jardim particular que nós falamos com Ele, Ele fala conosco. É que nós podemos verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. Porque é no momento que nós colocamos verdadeiramente o nosso coração e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Tu és a minha essência. Sem Ti eu nada posso fazer, Deus. Aleluia, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas.
Abra seu coração. Abre meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, bodas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Só a igreja, vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glorificado tu és, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus queridos. As crianças estarão sendo direcionadas agora para um momento de ministração. Acompanhe a nossa irmã Janaína. As crianças estarão subindo. Graças a Deus. Enquanto nós que aqui estivermos, vamos ao momento da palavra. Quero convidar o pastor Paulo. Estaremos orando neste momento. Após a oração, o pastor Paulo estará ministrando a palavra do Senhor. Querido Deus, Senhor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai eterno, que nós oramos, pedindo ao Senhor, meu Deus, que a atuação do Teu Espírito possa venha agir na vida do Teu Filho, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para falar conosco, meu Deus querido, para dar-nos o direcionamento, meu Deus. Seja essa uma palavra de orientação, de exortação, meu Deus querido, de encorajamento,
meu Deus, que o teu Espírito possa ser, meu Deus amado, a centralidade das nossas atenções. E que o Senhor, meu Deus, por meio do teu servo, venha falar com a tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A minha alegria é grande de estar aqui com vocês. Foi muito comovente também ver aquele filme, aquele vídeo curto, mas muito significativo. O pastor Everaldo disse que algumas pessoas, por uma razão ou outra, não mudaram, foram para outro lugar, e algumas foram para o céu. Que é a melhor de todas as mudanças, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz de comemorar com vocês os 10 anos aqui de caminhada da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba. E hoje eu quero tratar com vocês um tema, eu julgo ser muito importante, até porque este tema explica porque nós chegamos até aqui. Não está dando muito eco, não está muito aberto o som. E esse tema, então, é o tema da providência de Deus. Quero falar com vocês sobre o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. E depois, logo depois que eu ler alguns textos da Bíblia, eu vou então definir o que é a providência de Deus. Quero começar com Neemias, capítulo 9, versículo 6. A leitura que eu estou fazendo é na NVI, a Nova Versão Internacional. Neemias 9:6. Agora, quero também sugerir que vocês não fiquem correndo atrás dos versículos. Acho que é mais importante ouvir, porque a mensagem está sendo gravada. A mensagem depois vai para o YouTube, então lá vocês poderão ouvir com calma, pausar o vídeo, anotar versículos, anotar um pensamento, para você não perder o desenvolvimento, o roteiro da mensagem, tá bem? Então, não se preocupe em ficar procurando versículos aqui e ali, mas eu vou começar com Neemias 9:6, que diz assim: só tu és o Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. O próximo versículo tem me ajudado muito na minha caminhada. Como esse versículo tem sido importante para a minha vida. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. E isso me faz descansar, porque eu não vou chegar no fim da minha vida lamentando: por que eu fui burro? Por que eu não fiz assim? Por que eu não tomei aquela decisão? Não vou lamentar, porque a nossa vida é dirigida por Deus. Eu conheço o testemunho de um homem de Deus na África do Sul, que no fim da vida, ele foi grandemente usado por Deus, John Lake. Ele foi muito usado por Deus, mas no fim da vida ele disse assim: tudo que eu planejei fazer na minha vida não consegui, mas tudo que Deus fez foi melhor do que havia planejado, muito melhor. Então nós podemos confiar no cuidado de Deus para conosco, de como Ele dirige também a nossa vida. Olha o que diz Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. E mais um texto, mais dois. O próximo é Colossenses 1, versículo 16 e 17, que diz assim: pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E eu quero fechar essa sequência de versículos com Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que o Filho, que Jesus Cristo, sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa, com o poder da sua palavra. A palavra que criou é a palavra que preserva, é a palavra que faz a manutenção, é a palavra que sustenta todas as coisas. O universo todo está nas mãos de Deus. Este mundo visível, o mundo invisível, o mundo de cá, do tempo, o mundo de lá, da eternidade, tudo está nas mãos de Deus. Os ateus deste mundo, os ímpios deste mundo, os santos deste mundo, todos estão na mão de Deus e dependem dele. Nem todos estão salvos, nós reconhecemos, mas dependem de Deus. Então, o que é providência? Providência é o trabalho contínuo de Deus, por meio do qual ele sustenta a existência do universo criado e de tudo que este universo contém, dirigindo-o para o seu propósito designado. Então, nós cremos que a história, ela tem uma linha, ela é linear, ela teve um princípio e a história caminha para um fim, porque o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está perto, mas é Deus quem conduz isso. O futuro, nosso futuro, o futuro do mundo, não é decidido pela ONU, não é decidido pelo Putin, não é decidido pelo Biden, não é decidido por essa turma. Deus já decidiu e nada pode impedir o seu agir. Ele mesmo pergunta na Bíblia, operando eu, quem impedirá? A resposta é ninguém, é uma pergunta retórica, ninguém. Providência é a atividade pela qual Deus cuida continuamente de tudo quanto criou, provendo as necessidades da sua criação. É Ele quem alimenta os pássaros, é Ele quem manda a chuva, é Ele quem alimenta os animais, né, nas savanas da África e em muitos outros lugares, né. Junto com providência, nós encontramos também o termo preservação, que é a obra divina que mantém a criação funcionando do modo como Deus projetou. A doutrina da providência afirma que um dos atos contínuos e poderosos de Deus é manter o universo que Ele criou e prover suas necessidades. Isso mostra o relacionamento contínuo de Deus com a sua criação. Uma outra palavra também que caminha junto com providência é o governo. O governo de Deus, que é a obra divina de direcionar a criação para o fim planejado por Deus. É a orientação que Deus dá à criação de acordo com o seu plano para realizar o seu propósito. Deus criou um mundo que era inicialmente bom e fez seres humanos como pessoas íntegras, mas elas pecaram, causando danos a toda a ordem criada. E a criação transtornou tudo. A criação transtornou o cosmos, o mundo. Por isso que nós temos enchentes, furacões, terremotos. Por isso que os animais se matam para comer um ao outro. Porque toda a criação, Romanos 8 diz isso, aguarda a redenção. A criação geme aguardando a redenção. Então, quando Cristo morreu na cruz, Ele não apenas nos redimiu do pecado, Ele não apenas nos deu a vida eterna, mas Ele redime toda a criação. Isso é muito bonito de ver na palavra de Deus. Ele está redimindo o seu povo de seus pecados e de sua condenação. Um dia, Deus agirá para terminar a presente existência e renovar todas as coisas. Tem dois tipos de providência. A providência especial, que diz que Deus determinou e controla tudo o que ocorre nos mínimos detalhes. Essa é uma visão mais radical. E tem a providência geral, que diz que Deus cuida do que acontece de uma forma ampla, mas sem controle exaustivo. Ele permite a liberdade humana em decisões e ações, de modo que esses assuntos não são completamente determinados. Por exemplo, a primeira linha aqui, providência especial, diz que Deus controla tudo nos mínimos detalhes, até os pecados. É Deus quem faz o pecador pecar.
É Deus quem move a língua do mentiroso para mentir. É Deus quem move a mão do assassino para matar. E eu não creio nisso, porque Deus também nos deu livre-arbítrio, nos deu bom senso, consciência, e também nos deu a habilidade de escolher entre o bem e o mal. Então, eu não creio nessa, não vou por essa linha. A criação divina e a providência estão juntas, né? Deus disse, haja luz, né? E a sua palavra trouxe algo. Deus disse, haja, aconteça, e a sua palavra trouxe algo à existência, e houve. Deus não ficou lá, haja luz, haja luz, haja luz, não, na primeira. Foi como Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro. Lázaro, vem para fora, esperou. Lázaro, já chamei, sai. Lázaro, vem, não, é uma vez só. Deus falou e se cumpriu. A palavra de Deus é poderosa mesmo. Veja quanta providência. A terra produziu os vegetais, plantas dando semente segundo as suas espécies, e árvores dando fruto que continha sua semente segundo as suas espécies. Isso está em Gênesis 1, versículo 11 e 12. Além disso, Deus ordenou que suas criaturas fossem fecundas e se multiplicassem. Crescei e multiplicai-vos. O único mandamento que o ser humano não desobedeceu até agora, crescei e multiplicai-vos. Deus não está afastado do processo da existência contínua. Deus não está afastado do mundo que Ele criou. Ele não é o Deus do deísmo, uma filosofia que surgiu no século XVII, com muitos filósofos e até teólogos, dizendo que Deus criou, é verdade, Ele é o Criador, mas Ele não quer mais nada com a sua criação. Deus deu corda no relógio, sumiu, foi embora. Ele não ama a sua criação, Ele não abençoa a sua criação, Ele não quer nada com a sua criação, e a Bíblia mostra que isso não é verdade. A providência de Deus se estende no mundo também não racional. Fenômenos físicos como vento, fogo, chuva, neve ocorrem de acordo com os planos de Deus. Salmo 148, versículo 8 diz que os relâmpagos e granizo, e neve, neblina e vendavais cumprem o que Deus determina. O reino vegetal, o reino animal e todas as criaturas dependem da providência de Deus para o seu sustento. Todo mundo. A providência divina, ela abrange o começo e o fim de cada vida humana. Deus cuida do desenvolvimento de um feto no útero, e todos os dias da vida desse novo ser humano foram estabelecidos. Dia do casamento, família de origem ou criação, tipo de corpo, casamento ou celibato, família, já falei, carreira e o momento das circunstâncias da nossa morte. Salmo 139, versículo de 13 a 16 diz que quando nós somos gerados, Deus já determinou quantos dias nós vamos viver. Então não reclame, se você viver pouco, aquilo foi o que Deus estabeleceu para você. E ninguém vai reclamar mesmo, depois que morrer ninguém reclama. Mas também não fique reclamando de ter ficado velho. Ai, não aguento mais, a velhice é um massacre, a velhice é uma desgraça. Por que eu fui envelhecer? Você devia ter morrido antes então, porque para não envelhecer tem que morrer. E eu costumo dizer que um velho, e eu já me qualifico, um velho é um jovem que deu certo, porque se não der certo, não vai envelhecer. Então envelhecer é um privilégio, é muito importante. Então o Salmo 139 coloca isso, né? A providência de Deus inclui as boas ações das pessoas, como aparece em Efésios 2:10, nós somos chamados para praticar as boas obras. E também as más ações das pessoas más, como está em Provérbios 16, versículo 4. Falando sobre os irmãos que o trataram com maldade, José do Egito afirmou, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Vamos dar uma olhada rapidamente em alguns aspectos da vida de José. José, filho de Jacó, e ele então tinha muitos irmãos, dali surgiram as 12 tribos de Israel. E José era filho de Raquel com Jacó, e ele tinha o seu irmão caçula, que era o Benjamim.
E Jacó e Raquel só tiveram esses 2 filhos. Aliás, ela nem podia ter filhos. Então, Jacó começou a gerar filhos com as suas outras esposas. Porque naquela época a poligamia ela era praticada. Mas a poligamia nunca deu certo na Bíblia. Aonde você encontra poligamia, pode ser Abraão, pode ser Isaac, Jacó, Davi, houve encrenca também. Porque não é o modelo de Deus. O modelo de Deus está lá em Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá não às suas esposas, mas à sua esposa, à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então a poligamia nunca deu certo na Bíblia, sempre teve encrenca, sempre promoveu encrenca também. E José cresceu, ele era meio irmão dos demais, Rúben, Simeão, Judá e outros, né? E o pai tinha uma predileção por José, né? Fez uma túnica bonita para ele. Ele tinha sonhos que irritavam os irmãos. Eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante de mim. Os irmãos, você quer reinar sobre nós? E o próprio Jacó foi envenenando a família. Envenenou a família. E os irmãos se voltaram de uma forma muito, muito radical contra José, né? E um dia eles estavam no campo. E o pai mandou José, vai levar comida para os seus irmãos. E José com aquela túnica bonita, aquela prova do amor do pai por ele, né? E quando os irmãos o viram de longe, disse, lá vem o sonhador mor, né? Lá vem o sonhador mor. E eles então planejaram matar José. Matar José. E aí quando eles planejaram isso, Rúben, o primeiro, o mais velho, disse, não vamos fazer isso. Vamos colocá-lo numa cisterna. E eles o colocaram numa cisterna. E a Bíblia diz que José, quando estava lá dentro daquela cisterna sem água, ele clamou, ele gritou, ele implorou por misericórdia aos seus irmãos, mas ninguém queria ouvi-lo. Aí eles pegaram a túnica de José e fizeram uma coisa muito suja, uma coisa muito terrível. Eles mataram o animal, molharam a túnica de José no sangue do animal e mandaram a túnica para o pai. Eles nem foram, mandaram alguém levar. O senhor reconhece essa túnica? É de alguém que o senhor conhece? E Jacó se conhecia. E quando ele recebe a túnica, ele diz, meu filho José foi morto. Uma fera o despedaçou. E Jacó conviveu com aquela túnica ensanguentada, manchada de sangue por décadas, ou pelo menos por mais de 20 anos, pensando que José havia morrido. Aí José estava lá na cisterna, eles queriam matá-lo, e Rubem falou assim, não vamos fazer isso. Estava passando uma caravana de ismaelitas, disse, vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas que estão indo para o Egito. Tiraram José, venderam. José nessa época devia ter uns 17 anos, a Bíblia diz que ele era de uma boa aparência, ele era um cara bonito, né? E seria um escravo caro, um bom preço para vender. E ele foi para o Egito. Chegou no Egito, foi vendido para Potifar, que era o oficial do faraó, um dos oficiais. Casa bonita, casa chique. E logo Potifar percebeu que José era uma pessoa de caráter, uma pessoa inteligente. Tudo que ele fazia prosperava. E chegou um dia que o Potifar falou para ele, você vai dominar sobre toda a minha casa. A chave está aqui, você faz tudo o que precisa, eu confio em você. E vocês sabem que a mulher de Potifar deu em cima de José, ele rejeitou a proposta, e ela o caluniou, ele foi levado para a cadeia, para a prisão, e lá ele ficou na prisão. Mas quando ele chega na prisão, ele acha graça diante do carcereiro. Então ele já começa a ter funções na prisão, ter uma certa posição na prisão. E um dia quem aparece na prisão? Condenado, o padeiro e o copeiro do rei. Eles haviam aprontado, e o faraó mandou-os para a prisão. E lá na prisão os dois sonharam. E eles contaram o sonho para o José. E o José interpretou o sonho. E ele falou para o padeiro, o seu sonho significa que dentro de 3 dias você será tirado dessa prisão e você vai ser morto, o faraó vai te enforcar. E falou para o copeiro, você dentro de 3 dias, você será tirado da prisão e você vai servir de novo o copo na mão do faraó. E ele fez um pedido para o copeiro, mas você, quando estiver diante de faraó, lembra-te de mim, fale bem de mim para ele, fale quem eu sou.
E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu-se de José. Deus não, mas o copeiro esqueceu. E uma expressão muito bonita que aparece na Bíblia é: mas o Senhor era com José, mas o Senhor estava com José. José foi caluniado, mas o Senhor estava com ele. José foi para a prisão, mas o Senhor estava com ele. Na prisão, Deus estava com José. Que coisa muito linda, é uma das mais belas histórias da Bíblia, a história de José do Egito. Eu me comovo muito quando leio esse texto. Aí 2 anos depois, o faraó teve um sonho que deixou ele transtornado. Ele começou a chamar os sábios da corte, os conselheiros, os sacerdotes, todo mundo, os astrólogos, todo mundo para interpretar o sonho dele, e ninguém conhecia. Aí o copeiro lembrou-se: faraó, eu conheço um homem, eu estive preso com ele. Nele há o espírito dos deuses, e ele tem assim o poder para interpretar sonhos. Seria bom chamá-lo, ele vai interpretar o sonho do faraó. Então a ordem chega na prisão: tirem José, ele precisa tomar um banho, ele precisa tirar a barba, né? Ele tirou a barba, não porque o crente tem que ficar sem barba, é porque o faraó também tinha uma barba muito comprida. Quando ele não tinha, tinha que pôr uma postiça, que era o seu símbolo de autoridade. E por isso que Faraó se barbeou, para não competir em autoridade com Faraó. E quando ele chega, Faraó conta o sonho e José interpreta. E como José disse, aconteceu: haverá 7 anos de fartura no Egito, e depois haverá 7 anos de escassez, de muita fome no Egito. Então eu aconselho Faraó, o senhor fazer o seguinte: durante os 7 anos, construa celeiros, ajunte muito trigo, muita comida, para aguentar os 7 anos de escassez que virão depois. E o faraó, e aponta um homem que possa dirigir esse processo, essa atividade para o faraó. Aí o faraó virou-se para todo mundo: quem seria este homem? Este homem está aqui diante de mim, eu não vejo outra pessoa. E faraó nomeou José. Tirou o anel do dedo, colocou no dedo de José e disse: acima de você no Egito só eu, faça tudo o que você, e todo mundo vai te obedecer. O que você quiser fazer, você tem liberdade. Só eu estou acima de você no Egito. E houve uma prosperidade. A fome chegou na casa de Jacó. Ele mandou seus filhos no Egito buscar comida, e na primeira vez eles não reconheceram José. José os reconheceu. Houve toda uma trama, até que a família toda chegou no Egito. Olha como Deus fez. José foi jogado na prisão, os ismaelitas apareceram, foi vendido para Potifar, foi acusado pela esposa de Potifar, depois esteve com o copeiro e o padeiro na prisão. O sonho do faraó, Deus fez o faraó sonhar para José interpretar, né? O copeiro se lembrou dele, né? Faraó chamou da prisão, foi nomeado governador do Egito. Jacó enviou seus filhos ao Egito. José se encontrou com seus irmãos. E a hora que você puder, leia essa história na Bíblia, extremamente comovente. E a família de Jacó mudou-se para o Egito. Tudo aconteceu no momento certo e da maneira certa. Então eu quero que você saiba que Deus está dirigindo os seus passos, que você não é como uma folha solta de uma árvore, que está para aí, o vento está levando para onde Ele quer. Não, é o Espírito Santo que dirige a nossa vida, e Ele sabe o que é o melhor para nós. A providência de Deus livrou José da amargura e de um espírito vingativo, porque quando Jacó morre lá no Egito, seu pai morre, os irmãos ficam preocupados. Bem, José não se vingou, José não fez nada contra nós, José não fez, não deixou a sua ira extravasar, porque o nosso pai era vivo. Mas agora que o nosso pai morreu, José vai se vingar. E José chamou os irmãos. E nós encontramos isso, como eu já citei lá em Gênesis 50, versículo 20. José então age com altruísmo, ele é magnânimo. José diz: aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bênção. Talvez você esteja passando por uma luta atualmente, talvez um desafio, uma coisa terrível na sua vida. Deus vai transformar isso em bênção, como Ele fez na vida de muita gente. Observe
a providência de Deus na vida dos patriarcas, na preservação de Moisés, no êxodo do Egito, na peregrinação pelo deserto, como já foi citado aqui hoje, no encontro dos espias com Raabe, a meretriz, lá em Jericó, na conquista da terra prometida, na monarquia de Israel, nos reis de Israel, nos profetas, na cura de Naamã, no exílio da Babilônia, como Deus cuidou de Daniel, seus amigos, e de uma leva de judeus que estava lá na Babilônia, né? Na reconstrução do templo, como a providência de Deus ajudou Neemias, Esdras, né? E a providência de Deus na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida de Esther, nas profecias cumpridas, no crescimento da igreja primitiva. Que chance aquela igreja tinha que crescer? Os judeus perseguindo, os religiosos perseguindo, o Império Romano perseguindo, e a igreja triunfou, porque Deus é um Deus de providência. Pense na providência de Deus nas viagens de Paulo, nos concílios da igreja, na reforma protestante. A igreja daquela época matava todo mundo que discordava dela, era um atrás do outro. Matou Jerônimo Savonarola, matou João Rasma e outros. Mas quando chegou em Lutero, Deus o protegeu e ele fez a reforma junto com outros, e a reforma mudou a história do mundo, não apenas a igreja, mas no mundo todo. Foi a palavra de Deus, foi o poder de Deus, foi o Espírito de Deus, e este mesmo poder caminha conosco hoje, continua na nossa vida, continua na vida da igreja hoje, e nunca vai embora, nunca vai se separar, estará conosco até o fim, para todo sempre, porque Jesus prometeu: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, o cuidado, a providência de Deus na preservação da sua palavra, como a Bíblia foi atacada, como quiseram destruir a Bíblia. Levantam-se homens aqui e ali, instituições, governos e tudo isso. Veja o que a Coreia do Norte apronta com os cristãos hoje lá, que nem pode se reunir, não tem como se reunir, mas Deus tem os seus filhos lá, e eu tenho certeza que aquele governo comunista cairá e a igreja triunfará naquele país e nos outros, porque essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus, essa é a promessa do Senhor. Eu vejo a providência de Deus em como Ele preservou o movimento pentecostal no Brasil, quando a Assembleia de Deus chegou em 1911, e ela começou a desenvolver o seu trabalho. As perseguições, irmãos, foram terríveis, e eu ouvi dos próprios pioneiros, e eu ouvi de pastores daquela época, o que eles contaram. Uma vez na cidade de Altamira, os crentes chegaram lá com Daniel Berg, era um punhadinho de crentes, e quando eles chegaram, o padre correu lá na igreja, bateu o sino e conclamou a turma. Vocês viram o que aconteceu? Os inimigos da Virgem Maria já chegaram, e eu estou há 25 anos trabalhando aqui com vocês, e eu vou embora hoje se vocês não fizerem alguma coisa. E o povo saiu doido da igreja, e cada um foi pegar faca, facão, foice, garrucha, essas coisas, e os irmãos lá na praça iam começar o culto ar livre, e o povo veio vindo para pegar os irmãos. Não ia nem ter crime. Quem matou uma multidão daquela? E de repente um tenente do exército, fardado, chegou do lado do missionário Daniel Berg, falou para ele: pode pregar que eu garanto. E ele ficou ali do lado e o povo parou. Aí fizeram o apelo, 12 pessoas aceitaram Jesus, e a igreja começou naquele lugar. Não há barreira para o nosso Deus, não há barreira para o poder da sua palavra. Foram muitas as perseguições, pastor escondendo dentro d'água a noite toda, porque queriam matá-lo, pastor escondido dentro do galinheiro, porque queriam matá-lo também. É muita coisa que aconteceu, muitas perseguições aconteceram. Eu me lembro no início da minha fé, quando eu era novo convertido, eu evangelizava. Eu fui evangelizar lá no interior, lá na divisa com Minas, numa cidade chamada Bocaina. E eu estava na casa de um fazendeiro, falando com ele do evangelho. E eu fiquei sabendo depois que a mulher dele estava esquentando uma lata de querosene de 18 litros para jogar em cima de mim. E outras coisas que foram acontecendo. Soltavam vaca brava atrás de mim e tudo isso, quando eu estava pregando no meio daquela gente. Mas Deus deu vitória.
e Ele sempre dará vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu quase que eu fui preso uma vez lá em Minasul, lá no estado de Goiás, fica a 500 quilômetros da capital Goiânia. Eu cheguei naquela cidade para fazer um trabalho na Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus grande, e tinha um programa de rádio. E eu comecei a responder perguntas no programa de rádio, os irmãos me entrevistando, eu respondendo perguntas. O padre ficou maluco, e ele foi no juiz, ele foi lá no delegado, e olha, no dia seguinte era para eu também falar de novo. Quando eu chego na rádio, você não vai poder falar. Os irmãos já me enviaram, não quero deixar você falar. E eu fiquei sentado na recepção. Dali a pouco chegou um camburão. Eu vi um camburão, os soldados desceram. Eu estava assim, o que será que vai acontecer? E eu ia ser levado, ia ser preso naquele momento. Vocês sabem por que eu não fui preso? Porque o comandante daquele destacamento era filho do pastor da Assembleia de Deus. Por isso que eu não fui preso. Ah, irmão, que tristeza. Eu queria ter sido preso. Eu queria ter isso no meu currículo. Preso por Jesus é uma maravilha. Agora, preso por picaretagem, malandragem, preso por crime, não, aí não vale a pena de maneira alguma, que Deus os livre disso, né? Então, o Senhor preserva. Veja a previdência, o cuidado de Deus na sua vida e na minha vida, nas internações hospitalares, na aprovação de um concurso ou de um vestibular, a proteção numa viagem, na escola dos filhos, na dívida que foi paga ou que você recebeu, e tudo isso, na cura das enfermidades, na salvação dos perdidos, dos familiares. Mesmo quando tudo dá errado na nossa vida, deu certo. Deu errado no nosso ponto de vista aqui, porque nós enxergamos, a nossa visão é muito curta, mas do ponto de vista da eternidade, Deus vai falar para você um dia, aquilo que você pensou que tinha dado errado, deu certo. Deu tão certo que você está aqui hoje comigo. Tem coisa mais certa do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Do que morrer e viver com Cristo para sempre? É isso que nós queremos para a nossa vida, que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. John Flavel, no seu livro Providência, um mistério, ele diz que Agostinho, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, estava indo a uma certa cidade para ensinar o povo de lá, e levou consigo um guia para mostrar-lhe o caminho. O guia errou o caminho, tomaram outra estrada, mas chegaram atrasados, mas chegaram com segurança. Depois ficaram sabendo que haviam escapado de uma emboscada preparada contra eles. Isso é a providência de Deus. Às vezes você reclama, nossa, o trânsito, a marginal está infernal, você já sabe. O trânsito, meu Deus, por que atrasou? Eu não posso chegar atrasado. Você não sabe do que Deus está livrando você ali na prova. Você não sabe. Eu vou dizer para vocês, quando as torres gêmeas caíram lá nos Estados Unidos, foram derrubadas, num atentado terrorista, algumas pessoas, eu diria várias pessoas se salvaram. Por quê? Teve um homem que ele ficou no trânsito, o trânsito engarrafou, ele não conseguia passar, e ele nervoso, xingando todo mundo. Quando ele chegou lá, a torre já tinha caído. Teve um outro que saiu de casa e passou num restaurante para tomar café, para tomar o café da manhã. E lá no restaurante, o garçom derramou café na roupa, na camisa, e sujou a camisa dele. E ele xingou, fez um escarcéu, que ia processar o restaurante, ele tinha todo o direito, e ele teve que ir em casa trocar a camisa. Atrasou tudo. Quando ele chegou, o edifício já tinha desmoronado. A providência de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não reclame, se você não atravessou o farol, se aconteceu isso, se o pneu furou, se o carro estragou, e agora como é que eu faço? Você não tem ideia do que Deus está te livrando ali na frente. É um cuidado de Deus. Às vezes Deus pode até mandar um anjo lá para furar o pneu. Eu não tenho base bíblica para isso, mas pode acontecer. Deus vai lá e fura o pneu do carro do meu servo, que agora ele não pode ir em frente nesse momento não. É uma bênção saber disso. João capítulo 4, versículo 4 diz que era necessário para Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque isso levou ao encontro da mulher samaritana. E veja ainda, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 23, a crucificação de Jesus ocorreu de acordo com o claro plano de Deus e a sua presciência. Atos 2, 23. Em Atos 4, versículo 27 e 28, diz que Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos e os líderes religiosos
conspiraram para fazer tudo que a mão e o plano de Deus predeterminaram que ocorresse. Estava já decidido, na eternidade, antes que o mundo existisse, o Cordeiro que foi morto antes que o mundo existisse. Então você não fica com pena de Jesus quando ele sobe a cruz. Sim, o sofrimento foi atroz, foi cruel, foi terrível, foi, mas ele tinha que ir. E ele iria, e ele estava decidido a ir, e ele foi por mim e por você, para nos garantir a vida eterna. Jesus fez isso. Quanto à preservação, a manutenção, Deus conserva tudo o que ele criou, de acordo com Neemias 9,6. Em Cristo que mantém todas as coisas, né? Criou em Cristo que mantém todas as coisas, Colossenses 1,17. Mesmo os governantes humanos experimentam a condução divina. Provérbios 21, versículo 1 declara que o coração do rei é como corrente de águas nas mãos do Senhor, e ele o dirige para onde quer. E Romanos 13 diz que as autoridades são constituídas por Deus. Foi Deus quem moveu Nabucodonosor, foi Deus quem moveu Ciro, foi Deus quem moveu Dário para interagir com o povo de Deus que estava passando por uma disciplina no cativeiro babilônico. Foi Deus quem fez isso. Mesmo assim. Agora, quais são os principais erros que podem acontecer aqui? Existe o perigo de enfatizar demais a providência divina, minimizando a responsabilidade humana quanto ao trabalho, planejamento, economia para o futuro, compra de seguros e muito mais. Essa postura desconsidera os textos bíblicos sobre as decisões e ações humanas. Bom, já que Deus vai cuidar, eu não preciso trabalhar. Já que Deus vai cuidar, eu não preciso estudar para o vestibular, é só chegar lá na hora e fazer a prova. Não é assim que funciona. A soberania de Deus, a providência de Deus não exclui a responsabilidade humana. Existe também o perigo de enfatizar demais a responsabilidade humana, minimizando a providência divina. As pessoas ressaltam tanto o trabalho que fazem para Deus, que o sucesso do reino de Deus se torna dependente do esforço e da energia que elas dependem. Se eu não fizer, nada acontece. Se eu não me virar, nada acontece. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Eu sou a solução. Não é assim. É Deus trabalhando conosco e nós trabalhando com Deus também. Para os cristãos, essa doutrina da providência, ela é fonte de grande conforto e segurança. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Seu bel prazer, sua vontade será realizada. Como Deus faz todas as coisas para o bem do seu povo, de acordo com Romanos 8, 28, podemos confiar nele em todas as circunstâncias, sejam elas agradáveis, sejam dolorosas. Assim, a exemplo de Jó, os cristãos podem dizer, como está lá em Jó 1 e 21, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a perspectiva correta também se reflete no modo pelo qual os cristãos planejam o futuro. Em vez de contar com a realização dos seus próprios projetos, eles deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo de 13 a 16. Ei, vocês que dizem, amanhã iremos a tal cidade, e lá contrataremos e ganharemos muito dinheiro. Como é que vocês sabem que vai acontecer isso? O que é a vida de vocês? A vida de vocês é um vapor, que aparece e desaparece. Ao invés do que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Agora tem uma turma hoje aí que aprendeu a determinar as coisas, decretar, exigir, vai acontecer, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Imagine Jesus no Getsemane, falando com o Pai, Pai, eu não aceito este cálice, eu não aceito, eu me revolto contra este cálice. Não é isso que vocês veem na televisão? Em muitos lugares aí, é isso. Eu decreto isso, decreto aquilo. Tem gente que sai na rua, vê um carro muito chique, muito bonito, uma BMW, sei lá, outros carros, é meu, em nome de Jesus. Como assim? Eu já decretei, vai vir para mim. Pior ainda, quando começa a decretar, o marido das outras na igreja. Então a irmã olha num homem e diz, é meu, em nome de Jesus. Como assim, irmã? Eu já decretei, vou me casar com esse homem. Mas ele já é casado. Ah, mas eu já decretei. Agora vai separar e vai vir para mim. É um absurdo. Que tipo de cristianismo é isso?
Não vejo providência de Deus nisso. Eu vejo loucura humana nessas. Eu vejo uma paranoia nessas questões, né? Então, como isso é importante. Então, a perspectiva correta, né? É muito importante termos isso em mente. A perspectiva, também existe uma providência abrangente de Deus. Deus sustenta todas as coisas, tudo Ele governa. Deus governa todos os eventos do mundo. Deus dirige tudo com um propósito definido. Deus tem um propósito. Deus faz tudo, faz isso sempre para a glória dEle. Por isso que nós vamos encontrar na ressurreição de Lázaro, quando chega uma notícia para Jesus, né? Lázaro, a quem tu amas, está doente. É possível ser amado por Jesus e ficar doente. Lázaro morreu. É possível ser queridinho de Jesus e morrer. Lázaro morreu. Então, Deus faz isso para a glória dele. E outra coisa, a glória de Deus é mais importante que o conforto humano. Deus sempre será glorificado. Ele é o alvo. E esse deve ser o alvo de todo cristão. De nós crescermos na graça, crescermos na maturidade, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Também existe a soberania, é o conceito de que Deus está no controle, que Deus manda, porque Ele banca. Quem banca, manda. E Ele banca, né? O conceito de soberania, o conceito de poder. Deus é infinitamente poderoso, Ele é onipotente. Por isso que eu digo que não tem inimigo pior do que Deus. Pior do que Deus. Porque se o diabo for teu inimigo, Deus te garante. Agora, se Deus for teu inimigo, quem vai te garantir? Ninguém ganha dele, né? Deus é invencível, né? Também a providência de Deus, ela vem dotada de sabedoria. Ele não comete erros. Deus não erra. Às vezes nós olhamos o nosso ponto de vista aqui humano, está dando tudo errado. Do ponto de vista celeste, está dando tudo certo. Tudo certo. Paulo orou ao Senhor 3 vezes, né? Senhor, livra-me desse espinho na carne, que nós não sabemos o que é. E a resposta de Deus foi: não vou livrar você. Aí deu tudo errado. A minha graça é suficiente. Você terá graça suficiente para tocar a sua vida. E aquele espinho na carne foi colocado para quê? Para que Paulo não se exaltasse. Alguns de nós vamos ser machucados. Alguns de nós vamos levar beliscões. Alguns de nós seremos marcados para que a gente fique mais humilde, mais quebrantado. Com alguns vai acontecer assim. E veja, junto com a providência tem a bondade de Deus, o interesse de Deus de fazer o melhor por nós sempre, mesmo em circunstâncias que nós não sabemos ainda, mas um dia nós saberemos. E eu me lembro de uma coisa que o pastor Ted, ele até apareceu aqui, meu amigo dos Estados Unidos, ele contou para mim uma vez, nos contou uma vez. Ele alugava um prédio grande lá na Califórnia. Eu estive lá no prédio da igreja, preguei lá várias vezes. E o dono do prédio um dia, depois de uns 15 anos, o dono de um prédio um dia ligou para ele, que já estava lá: Ted, queria marcar uma conversa com você. E a primeira coisa que o Ted pensou foi: vai aumentar o aluguel. Vai aumentar o valor do aluguel. Aí eles se encontraram, aquele proprietário, aquele empresário veio até o gabinete pastoral. Ele começou a falar: Ted, eu tive um filho, e quando ele era bebê, 6 meses, 7 meses, a porta da sala estava aberta, e ele engatinhava, ele engatinhou, saiu e foi até na piscina. Ninguém estava presente naquele momento ali com ele, e ele caiu na piscina e ele morreu. E isso tem sido uma coisa muito difícil para nós. Você tem alguma explicação para isso? Você poderia dizer por que o meu filho, por que isso aconteceu com o meu filho? E o nome do empresário é Jeff, é o Jeff. E o Ted falou para ele: Jeff, eu não tenho uma explicação para isso, eu não tenho. Mas um dia nós teremos. Hoje eu não tenho, hoje você não tem. Mas um dia lá na eternidade nós teremos essa explicação, nós saberemos por que isso aconteceu.
E ele agradeceu o pastor. Oi, Ted, eu agradeço muito a resposta que você me deu, porque você não tentou me enrolar, você foi sincero, você foi honesto. Eu não tenho explicação, nós não temos explicação para isso. Tem coisas que nós não vamos explicar agora, que nós não temos explicação agora, né? Jesus falou isso para os discípulos na última ceia: naquele dia vocês não me perguntarão nada, vocês vão entender tudo. Por enquanto nós não entendemos, e por não entendermos, nós ficamos perplexos, nós ficamos com medo, com culpa, com tristeza, com tanta coisa, mas um dia nós entenderemos. Então nós podemos confiar na bondade de Deus, que Ele tem interesse no melhor para nós. Deus está encarregado do que acontece, quando acontece, como acontece e por que acontece. E até o que acontece depois do que acontece, Deus está encarregado disso também. Isso é verdade em todos os eventos, em todos os lugares, desde o início do tempo. Ele faz tudo isso para o nosso bem e para a sua glória, porque Deus não abre mão da sua glória. Não temos que entender tudo isso, simplesmente crer, confiar e obedecer. Eu disse que a queda transtornou tudo, o cosmos, e falei de enchentes, e furacões, e terremotos. A queda transtornou os relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento uns com os outros. Por isso as guerras, as brigas, os conflitos. A queda transtornou a criação toda e o nosso relacionamento com Deus. Então, lá no início do mundo nós temos a criação. Depois nós temos o segundo estágio, que é a redenção. E depois o terceiro estágio, onde nós ainda não chegamos, mas vamos chegar, que é a consumação, a glorificação. A redenção e a glorificação. Estamos no processo, e foi isso que Jesus fez. Ele faz tudo para o nosso bem e para a sua glória. Não temos que entender tudo isso, simplesmente crer e obedecer. Os efeitos da providência, veja o que ela provoca em nós. Ela nos livra da amargura, como José do vingativo. Ela nos dá uma perspectiva correta sobre as tragédias. E ela encoraja em tempos difíceis, de escassez, como aconteceu com José. E ela nos faz cientes da nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Jesus cuida de nós. Aquilo que foi transtornado na criação, a queda no jardim do Éden, que trouxe tantos males, Cristo morreu para reverter o quadro. Nós ainda não temos o quebra-cabeça montado todinho, faltam poucas peças, mas quando o quebra-cabeça terminar de ser montado, ele vai brilhar, e nós vamos ver a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com essa mensagem, em nome de Jesus. Graças a Deus. Ah, é? É, de surpresa. Graças a Deus. Prepararam Vamos. Irmãos, estamos chamando aqui a família do Everaldo, né, do pastor, Priscila. Pode vir aqui à frente também. Vamos orar pela família do pastor, né, por esse tempo. Vamos orar por eles, agradecendo pelo tempo que nós passamos juntos, nesses 10 anos, que foram de muito aprendizado, de muita luta, como foi mencionado aqui, né? Luta, persistência, vários fatores que nos levaram a chegar a esse momento. Então, nós queremos orar, agradecer. Lembro-me que tudo começou lá na garagem do irmão Flávio, né? Aqui foi cedido o espaço e dali Deus foi nos ajudando. Fomos para Edgar Facó e estamos aqui e louvando a Deus, agradecendo, né, um culto de ação de graça por tudo que Ele tem feito e nos ajudado aqui nesse local, né, a darmos frutos para Ele, né, para a glória dEle, né. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu quero fazer menção aqui de um texto aqui,
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 15, né? Eu, Paulo falando, né? De boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Amém. Só até aqui esse texto. Paulo, ele está defendendo o seu apostolado, né? E o apostolado dele foi marcado por muitos sinais, prodígio e perseverança. E Paulo queria visitar os irmãos e ele fala daquilo que ele tinha passado e do seu apostolado, das suas credenciais, e a intenção verdadeira de Paulo aqui, para resumir, era o sentimento que ele tinha de se gastar em prol das almas que Deus tinha colocado na mão dele. Aplicando aqui para a vida do Everaldo, né? A dedicação, o modo que ele trata, né? As coisas de Deus, o empenho, a dedicação, que todos nós aqui, nós conseguimos visualizar isso, né? O empenho que ele tem, a dedicação, de não nos privar de ouvir a palavra de Deus, irmão. Isso, como ele sempre falou, irmãos, eu posso ter os meus defeitos, as minhas falhas, mas uma coisa eu tenho guardado na minha consciência: eu estou me dedicando para ensinar a vocês a palavra de Deus. E com isso nós temos aprendido, crescendo na graça, no conhecimento aqui, como todos, né, sabemos aqui. E nós queremos agradecer a Deus, irmãos. Estamos muito gratos por isso, né? Tudo que Deus fez, né? A Janaína quer um... Glória a Deus. Pastor, aqui é uma pequena lembrança para o pastor e para a Priscila. É o carinho de toda a igreja. Todos os irmãos contribuíram, né? E nós somos muito abençoados pela vida do pastor. O Marquinhos já falou. Maravilhoso. Eu também emociono, né? 10 anos, glória a Deus. Né? E o carinho dos irmãos, porque nós somos uma igreja, irmãos, que eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Nós louvamos, né? Porque os irmãos são muito presentes em tudo conosco. Então, nós temos a agradecer ao Senhor pela fidelidade de vocês com Jesus, né? Porque sabemos que fazemos primeiro para o Senhor, depois para o homem, né? Que servimos aqui neste lugar. Então, é com imenso carinho que nós damos essa pequena lembrança, viu, pastor? Para você e para a Priscila, que Deus continue abençoando seu ministério, a Pri, seus filhos, já profetizei. Vai ser líder do grupo de jovens, em nome de Jesus, né? Então, a gente só tem a agradecer, né? Então, você vai orar agora? Vamos orar. Em nome de toda a igreja, né, Veraldo? Receba essa lembrança, essa gratidão. E oremos ao Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para estar orando aqui pela vida do pastor, né? Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós te apresentamos a vida do teu filho, Everaldo, juntamente com a Priscila e toda a sua família que aqui estão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos juntos aqui, meu Senhor. Meu Deus, nos aplicando ministerialmente, Senhor, aprendendo de Ti, na caminhada, na trajetória. Meu Deus, e nos alegramos por ver aqui a vida do Everaldo, juntamente com a sua família, Senhor. E cremos na tua promessa, Senhor, que eles vão dar muitos frutos para ti. Usa o Senhor para a glória do teu nome aqui nesse local, Senhor. Como o Senhor já tem usado, abençoado o casamento, na criação dos filhos, dá vitória nas lutas, meu Deus, nas dificuldades. Ajuda o teu servo, Senhor, a perseverar, a permanecer, Senhor, firme, inabalável, constante na tua obra, Senhor, porque a tua palavra diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, Senhor, e te pedimos a tua graça, meu Deus, a tua benevolência, a tua misericórdia sobre as vidas deles, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida da tua igreja, meu Deus, que se mantenha aqui firme, perseverante, meu Deus, na caminhada, na trajetória, Senhor. Te pedimos graça, poder do alto, a unção do Teu Espírito Santo
sobre a vida da tua igreja, sobre as nossas vidas, Senhor, nos dando graça para te servir, Senhor, meu Deus, a cada dia mais e mais, Senhor, dando frutos para ti, Senhor, e que o fruto ele permaneça, Senhor, para sempre, assim como diz a tua palavra, Senhor. Ajuda a tua igreja a perseverar, Senhor, meu Deus, a se manter firme, Senhor, em toda a trajetória, meu Senhor. Nos dá graça, Senhor, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar continuamente a tua igreja, Senhor, e que a tua igreja venha crescer a cada dia e se firmar em ti, meu Deus. Agradecemos também, meu Deus, pela vida do pastor Paulo, Simone, os que vieram aqui também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todos que vieram aqui, Senhor, saia de uma forma diferente, Senhor, da qual adentraram nesse local, transformado, que a tua palavra possa, meu Deus, dar frutos, Senhor, e que esse fruto ele permaneça, transformação de vida, salvação de almas, Senhor, neste local, crescimento espiritual da tua vontade, do teu querer para com as vidas da tua igreja, Senhor. Nós oramos, meu Deus, agradecido no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus e para... Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Eu amo vocês. Aqui é a minha casa. O final de semana que por alguma razão eu não posso estar na igreja, fico igual um menino quando não dorme à tarde, resmungando o tempo todo. A minha alegria, depois da minha família, é estar na casa do Senhor, glorificando a Deus. É um momento gracioso por tudo que Deus ele tem feito, e congregar não apenas com irmãos, mas com amigos é uma coisa extraordinária. Muito obrigado do fundo do coração, vocês são um presente de Deus na minha vida. Vamos agradecer ao Senhor. Parabéns a toda a igreja aqui de Pirituba, a todos os irmãos, pelo esforço, pela caminhada. E eu quero neste momento também, eu sei que todos vocês são preciosos, e alguns de vocês que não congregam aqui, mas caminham comigo, como o Gilson, a Denise, sua família, mas tem a Rosinha aqui também. Levanta a mão aí, Rosa. A Rosa é a mãe do meu genro, e amanhã vai fazer 1 mês que o meu primeiro neto nasceu. Então é o Tiago, né? E nós estamos muito felizes com isso. Estamos compartilhando juntos esse momento, essa dádiva, esse presente. A Rosa, ela também é responsável pelo nosso Ministério de Missões, faz parte da diretoria da igreja, e é uma bênção nas mãos de Deus, né? Infelizmente, o esposo dela faleceu já faz um bom tempo,
10 anos. O Silvio, você conheceu o Silvio? Conheceu. Que homem de Deus. Ele enxergava muito, tinha muito discernimento. E morreu jovem, né? Morreu jovem. Tá, vai entrar na conta, Rosa. Quando chegar lá, nós vamos saber por quê. Foi uma grande perda para mim. Então, quero devolver o microfone aqui para o pastor e agradecer e dizer que eu estou muito feliz de ter vindo aqui hoje e comemorar esse momento com vocês. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Vamos agradecer, meus queridos, vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo privilégio da oportunidade de poder estar na presença do Senhor, na casa de Deus. Então, oremos ao Senhor neste momento. Amado Deus, Senhor, é no nome do Teu Filho, meu Pai amado, Jesus Cristo, que nós queremos agradecer, meu Pai, pelo privilégio da oportunidade de estarmos na Tua casa, de glorificar o Teu nome, de exaltar o Senhor. Muito obrigado, Senhor eterno, por esta manhã a qual o Senhor reservou para nós, de estarmos na Tua presença, de exaltar ao Senhor, meu Deus querido, que, ó Pai amado, os Teus servos saiam no dia de hoje, meu Deus amado, convicto do Teu agir, do operar do Senhor, da atuação do Teu Espírito sobre a vida de cada um dos Teus servos. Que a Tua palavra produza, Senhor amado, os efeitos necessários na vida de cada um, sobretudo, meu Deus querido, trazendo arrependimento, trazendo conversão, trazendo transformação de vidas, porque essa é a finalidade, meu Deus querido, esse é o objetivo maior de aqui estarmos reunidos, de proclamar a Tua palavra, de maneira que pessoas possam entregar a sua vida ao Senhor. Nós cremos, meu Deus amado, neste Teu agir sobre a vida individualmente de cada uma dessas pessoas. E é por isso que nós queremos Te agradecer, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado, meus amados.